Você já pode ter direito à aposentadoria com regras muito melhores do que as atuais e nem sabe disso. E pior, se você tiver direito hoje a alguma das regras que eu vou te mostrar nesse vídeo e não sabia disso, eu posso afirmar com certeza, você já perdeu muito dinheiro e pode perder mais. Fica até o final que eu vou te explicar por quê. Nesse vídeo eu vou te mostrar como funciona o direito adquirido e como identificar se você está dentro dele. Se você é servidor público federal, já se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com outros colegas. Essa informação pode mudar a aposentadoria de alguém. Eu sou o Rafael Marvila e este é o Guia do Servidor. Aqui eu explico de forma clara e prática as regras de aposentadoria do servidor público federal. Se esse tipo de conteúdo te ajuda, ativa o sininho das notificações, porque toda semana tem um vídeo novo. Primeiro você precisa entender uma coisa fundamental. Direito adquirido significa que você já tinha cumprido todos os requisitos para se aposentar antes da reforma da Previdência de 12 de novembro de 2019. E isso muda tudo, porque nesse caso você não é obrigado a seguir as novas regras. Você pode escolher se aposentar pelas regras antigas, que em muitos casos são mais vantajosas. O problema é que muitos servidores nem sabem que têm esse direito e acabam se aposentando pela regra nova, recebendo menos do que poderiam. E aqui não é exagero, essa escolha pode representar muitos reais a menos todos os meses. Agora vamos à visão geral de todas as regras que podem gerar aposentadoria voluntária pelo direito adquirido. A primeira é a regra tradicional do artigo 40 da Constituição Federal. Ela exige basicamente a idade mínima e o tempo de contribuição. Mas existem três possibilidades aqui. A aposentadoria voluntária integral, em que o servidor precisa ter 60 anos de idade e 35 anos de contribuição, se for homem, ou 55 anos de idade e 30 de contribuição, se for mulher. Existe também a aposentadoria voluntária proporcional, em que o servidor só precisa cumprir os 65 anos de idade se homem, ou 60 anos de idade se for mulher. E a terceira possibilidade é a aposentadoria voluntária especial para professor, em que o servidor precisa ter 55 anos de idade e 30 anos de contribuição se for um professor, ou 50 anos de idade e 25 de contribuição se for professora, e precisa comprovar o tempo de efetivo exercício exclusivamente nas funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Nessas três possibilidades de aposentadoria do artigo 40 da Constituição, além dos requisitos específicos que já falamos, é exigido 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que vai se aposentar. A outra regra do direito adquirido é da Emenda 41 de 2003. Aqui entra o famoso pedágio de 20% sobre o tempo que faltava em 98 e o acréscimo de 17% ou de 20% de tempo para professor, e a possibilidade de aposentadoria aos 48 anos de idade. Nesta emenda, vamos ver a possibilidade apresentada em dois artigos diferentes, o artigo 2 e o artigo 6. Quando se fala da regra do artigo 2º da Emenda 41, os requisitos são ter ingressado no serviço público até o dia 16 de dezembro de 1998, ter 53 anos de idade se for homem ou 48 anos se for mulher, 5 anos de efetivo exercício no cargo, 35 anos de contribuição se for homem e 30 se for mulher, mais um adicional de 20% do que faltava para completar esse tempo em 16 de dezembro de 98. Caso seja um professor que queira se aposentar por esta regra, terá o tempo de serviço exercido até o dia 16 de dezembro de 98 acrescido em 17% se homem e em 20% se mulher, desde que se aposente exclusivamente com tempo de efetivo exercício nas funções de magistério. Ainda nessa regra, quando falamos do artigo 6º da Emenda 41, os requisitos são outros: 60 anos de idade se for homem e 55 se mulher, 35 anos de contribuição se homem e 30 se mulher, 20 anos de efetivo exercício no serviço público, 10 anos de carreira e 5 anos no cargo em que vai se aposentar.
Se for um professor, os requisitos da idade e do tempo de contribuição são reduzidos em 5 anos, se o exercício for exclusivamente nas funções de magistério, da educação infantil e do ensino fundamental e médio. Existe também a regra da Emenda Constitucional 47 no direito adquirido, que permite reduzir a idade conforme o tempo de contribuição. É preciso ter ingressado no cargo público até o dia 16 de dezembro de 1998, ter 35 anos de contribuição se for um homem ou 30 se for uma mulher, 25 anos de efetivo exercício no serviço público, 15 anos na carreira e 5 anos no cargo, além de ter a idade mínima reduzida em 1 ano a partir de 60 anos se homem ou 55 se mulher, para cada ano de contribuição além dos 35 ou dos 30. Nessa regra, não se aplica a redução relativa aos professores. No direito adquirido também existem as regras especiais, além das do professor que já vimos, e são elas: a regra especial para o policial federal. Os servidores que são integrantes da carreira de policial federal e da carreira de policial rodoviário federal têm os seguintes requisitos: 30 anos de contribuição, desde que desses 30 conte com pelo menos 20 de exercício em cargo de natureza estritamente policial, isso se for um homem. Se for uma mulher, são 25 anos de contribuição, com pelo menos 15 anos de efetivo exercício em cargo de natureza policial. A outra regra é a especial para o servidor cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Estes devem atender aos seguintes requisitos: 10 anos de efetivo exercício no serviço público, 5 anos no cargo efetivo e 25 anos de tempo de contribuição reconhecido como atividade em condição especial prejudiciais à saúde ou à integridade física de modo permanente, não ocasional ou intermitente. E por fim, a aposentadoria especial do servidor com deficiência. Estes têm que atender aos seguintes requisitos. Primeiro, ele precisa estar amparado por uma decisão em um mandado de injunção, expedida pelo Supremo Tribunal Federal. Depois, precisa ter 10 anos de efetivo exercício no serviço público, 5 anos no cargo efetivo e atender às seguintes condições: 25 anos de tempo de contribuição se homem e 20 anos se mulher com uma deficiência grave, ou 29 anos se homem e 24 se mulher se a deficiência for moderada, ou 33 anos se homem e 28 anos se mulher com uma deficiência leve. E também pode, aos 60 anos de idade se homem e 55 se mulher, e um tempo mínimo de contribuição de 15 anos na condição de servidor com deficiência, independente do grau. Vamos a um exemplo simples sobre a regra do direito adquirido. Uma servidora do IBGE que tinha 60 anos de idade em 12 de novembro de 2019, mesmo que ainda não tenha se aposentado hoje, ela pode se aposentar pela regra antiga, a saber, a aposentadoria voluntária proporcional do artigo 40 da Constituição Federal, porque ela tem o direito adquirido. E você lembra que eu te disse no início que se você tiver direito hoje a algumas dessas regras que eu mostrei e não sabia disso, você perdeu muito dinheiro ou ainda pode perder mais? Isso pode estar acontecendo com você porque quase todas essas regras dão direito ao abono de permanência, que é você receber de volta o valor que contribuiu para a Previdência. E isso desde o dia 12 de novembro de 2019, pelo menos. O problema é que o abono permanência só pode pagar os atrasados dos últimos 5 anos, ou seja, você já estará perdendo mais de 1 ano de valores desse benefício e que não voltam atrás, e a cada mês está perdendo mais. E quanto à sua aposentadoria? O ponto mais importante é esse: não basta saber que existe o direito adquirido. Você precisa comparar as regras do direito adquirido com as regras de transição e a regra geral e escolher a melhor. Porque em alguns casos a regra nova pode até ser mais vantajosa, mas em outros
Não. Para te ajudar nisso, eu deixei na descrição um material gratuito, o guia completo, o checklist completo da aposentadoria. E se você quiser uma análise mais detalhada, também está disponível a seção de orientação, onde eu analiso a sua situação específica. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre um tema que também gera muitas dúvidas: a acumulação de aposentadoria com remuneração e outros benefícios. Se esse vídeo ajudou você, curta, compartilhe com outros colegas e siga o canal Guia do Servidor, porque no serviço público, quando o assunto é aposentadoria, a decisão certa hoje define o seu padrão de vida amanhã. Até o próximo vídeo.